Quero dar as boas-vindas a todos vocês que nos sintonizam via internet, rádio, televisão, em toda parte do mundo. E a todos vocês que escutam essas gravações. Eu recebo que os olhos do teu entendimento já foram iluminados, que tua confissão melhorou e, consequentemente, as promessas do Senhor estão se manifestando em tua vida. Recebo que a cobertura de anjos cobre vocês e que esta palavra será levada por vocês a outras pessoas. Muito abençoados. Da mesma maneira sempre, sim? Sempre. A pessoa não pode se cansar disso. Você pode se cansar de qualquer coisa, menos disso. Porque daqui é que nós vivemos, nele nos movemos, e isto é o que nos dá vida, a palavra. A palavra de graça é como um alimento, não? Jesus Cristo uma vez disse: nem só de pão viverá o homem, dando a entender que há outro pão que faz falta, que é o pão da palavra do Senhor. Bom, pois, hoje temos um tema bem consolante, consolador. O tema é a família da fé. Assim que vamos falar, diga, a família da fé. Vamos agora ver o que o apóstolo Paulo, uma saudação internacional, mundialmente, a todos que estão me vendo pela internet. Assim que vos amo muito e recebo que estejam aí na sua casa acompanhando esses versos bíblicos. Não nos cansemos, pois, de fazer o bem, porque a seu tempo colheremos, se não desmaiarmos. Assim que, segundo tenhamos oportunidade, façamos bem a todos e principalmente aos da família da fé. Diz aí aos da família da fé. Aí não diz a família Lopes, aí não diz a família Rodrigues, nem a família de Jesus, nem a família... Ou seja, humanos. A família da fé foi criada por Deus, já aí não há carne. E não diz sobrenome, porque a família da fé. Nessa família não há cor de pele, não há brancos, negros, chineses, porque a família da fé, estamos falando de espírito que não tem cor. Essa é a família da fé. E diz, Hebreus capítulo 12, se quiser buscar por causa de nossos amigos na internet, eles querem saber se eu falo com evidências. Então, em Hebreus capítulo 12, se puder irmos buscar rapidinho, há um detalhe sobre essa família. No verso 2, ou melhor, no verso 1 também diz: portanto nós também, tendo ao nosso redor tão grande nuvem de testemunhas. Essa nuvem de testemunhas é onde está teu papai, teu vovô, que partiu com o Senhor desde que morreu. Hello! E chama a nuvem de testemunhas porque a família da fé, que deixa o corpo, já não necessita de fé. E então, pois, partiram e estão na nuvem de testemunhas. Testemunhas quer dizer que eles estão vendo a função aqui na terra dos seres humanos. É alentador isto. Tendo ao nosso redor, e parece que não estão muito longe. Não estão muito longe, porque esse é o mundo espiritual que, por causa do olho físico, que tem um desenvolvimento tão pobre, não. Imagine, estão os véus e nós não os vemos. Bom, nós estamos assentados juntamente com Cristo em lugares celestiais, e parece que a nuvem de testemunhas está também aí pertinho. Ou seja, parece que não é de cima, é ao lado, ao redor, é ao nosso redor. Então diz aí: portanto nós também, tendo ao nosso redor tão grande nuvem de testemunhas,
É uma nuvem bem grande, porque eles são milhões de milhões. Diz: despojemo-nos de todo o peso e do pecado que nos assedia, e corramos com paciência a carreira que temos por diante. Postos os olhos em Jesus, o autor e consumador da fé. Um dia ele vai consumar a fé, porque já não vai fazer falta. Quando este corrupto se vista de incorrupção, para que necessita a fé, se a fé já é? Então ele é o autor da fé, por isso nos chama a família da fé. Veja que não diz a família da lei, porque aquilo era carne, nada mais. Aqui diz a família da fé, porque a família da fé é um povo muito especial. É uma congregação de milhares de pessoas. Veja o que diz aí mesmo no capítulo 12. Diz: veja a quantidade disto. Verso 22 do capítulo 12 de Hebreus, veja quantos são. Senão que vos acercastes ao monte de Sião, a cidade, diga a cidade do Deus vivo, Jerusalém, a celestial, não a que está na Ásia, a companhia de muitos milhares de anjos. Olha, são milhares de anjos, essa nuvem de testemunhas, são milhares de anjos que olham a conduta humana. E por isso esse mundo não acabou, por isso esse mundo ainda existe, porque a proteção, o rogo deles, até mesmo ver o que sofre o ser humano, diz: a congregação dos primogênitos que estão inscritos nos céus, a Deus, o juiz de todos, aos espíritos dos justos, feitos perfeitos, a Jesus, o mediador de um novo pacto, e ao sangue aspergido, que fala melhor do que de Abel. Assim que esta é uma cidade espiritual, que Paulo chama a família da fé. E Deus foi o autor e aquele que criou esta fé, para nós podermos desfrutar dela. Agora veja o que diz. Vamos ver no capítulo 4 de Filipenses. A Filipenses regressemos, vários livrinhos. No capítulo 4, no verso 3 diz: assim também te rogo, companheiro fiel, que ajudes a estas que combateram juntamente comigo no Evangelho, com Clemente também e os demais colaboradores meus, cujos nomes vão escrever no livro da vida. Que diz? Cujos nomes estão aonde? Escritos. Quer dizer que esta família da fé tem nome. A única coisa é que te puseram um nome ao participar de carne. Mas esses nomes estão escritos no livro da vida. Estão escritos antes de você nascer, porque teu espírito tem nome. Se nós, os seres humanos, quando temos um filho, colocamos nome nele, você não deixa assim: quem é esse? Esse se chama sem nome. Até mesmo chamando sem nome, você pôs o nome. O nome dele é sem nome. Pois Deus, tudo o que acontece aqui na terra é como uma sombra do que se fez no céu. Pois Deus criou espíritos e os criou à sua imagem, e lhes pôs nome, e os pôs escritos no livro da vida. E depois, milhares e milhares, milhões, ele pegou-os, enviou à terra, e ele planejou primeiro, por milhares de anos, nós. Isso não fazia família, porque na lei não há amor. Na lei o que há é olho por olho, dente por dente. Ninguém podia cumprir a lei. Assim que a lei produzia ira, não produzia família. Mas então, quando veio Jesus e criou o Criador da fé, então ele chamou a família da fé. E então descobrimos que nós somos anjos. Eu dizia a uma senhora no Equador, em Costa Rica, quando eu estava no aeroporto, e era muito cedo, então comecei a falar com ela tinha um anjo aqui no peito, e então eu disse a ela: que anjo bonito que você tem aí? E ela me disse: eu tenho seu nome, se chama Maciel. Eu desconhecia esse nome, o meu se chama Gabriel, porque a Bíblia diz... que interessante, você crê nos anjos? Senhora, esse é meu trabalho, eu trabalho com anjos. Ela me falou: você trabalha? Esse é seu trabalho? Sim, eu trabalho com anjos.
O caso é que são anjos vestidos de carne. Como vestidos de carne? Você é um anjo. Acontece é que chegou a família e está em estado de orfandade. Então ela não conhece. O nosso trabalho é trazer-los à congregação dos espíritos justos feitos perfeitos, para que eles participem da família da fé. E isso é o maior que há, a família da fé. Pois e veja, para a informação de os que estão nos vendo, a família que não tem chegado ainda e bater na porta, já estão perdoados, não estão. Ainda os que não chegaram à família da fé mundialmente ao ministério, eles já têm suas reservas na mesa e há comida para eles, há camas. Bom, papai está esperando, eles são chamados. Fizeram a mim parte dessa família. Então o pai necessitou chamar essa família. Eu estou esperando que chegue para dar alimento a eles. Imagine, sabe como é que eles estão? Estão como um filho pródigo. Se lembra que o pai ficou lá dentro? Parece que ele não era da família da fé. Porque aborreceu quando viu seu irmão. E então quando veio, ali tinha comida, anel, vestimenta. E o pai não só ele chamava, ele ia pelo caminho assim, olhar quando é que meu filho vai voltar, e passava meses e por lá comendo bolotas e sofrendo. E ele quando via assim no caminho, qualquer pessoa que vinha, ele dizia, quem sabe se não é ele? E ficava assim horas e horas esperando, ainda não chegou. Mas assim estou eu esperando os que vêm, os que estão em orfandade. Estão em orfandade, fazendo coisinhas más, e outros em sinagogas. Eles estão em orfanatos, porque estão em lei. A família da fé tem que estar em fé e para a fé. Como que os que estão em lei diz, Gálatas 5:4 diz, os que pela lei justificais, da graça decaístes. Se apartaram, estão desligados de Cristo, pois estão em estado de orfandade. Todo o sistema protestante por todas as partes do mundo são a família que ainda não encontraram seu pai. Estão em estado de orfandade, porque até que tu não encontres essa informação que nós estamos falando aqui, tu estás órfão. Tu não crês? Bom, como é que você se sente aí? Quando você levava 15, 20 anos na igreja, você estava louco, você não sabia? Tu não sabias que tu és um espírito justificado? Veja, vamos a Hebreus 2,14. É um verso bem conhecido. Bem conhecido. E desconhecido para os que estão em estado de orfandade, mas temos que ver aqui agora. A estes a quem pôs nome antes da fundação do mundo. Diz assim que, porquanto os filhos participaram de carne e o quê? Então, antes de participar de carne e sangue, eram filhos? Mas não tinham carne e sangue? O que acontece é que a todos os anjos que Deus envia, ele os chama filhos. Porque ao participar de carne, sim, até mesmo o anjo que nunca participou de carne, sempre ficou como anjo. Mas um anjo que foi enviado ao ventre de uma mulher, então, a este anjo tem que ser chamado filho. Também em posição é como tu. Tu és filho, depois tu é pai, depois, agora tu és avô. Então, eu mesmo, um anjo que participa de carne, já não se chama anjo, se chama filho. Hello! Olha, e tu sabes que esses anjos são enviados. E é interessante como Deus os envia. Me perguntava uma senhora, não, mas eu sou o que eu sou. Eu nasci em 1951, aí é que está o meu começo. Deus me formou completinho. Não. Aí Deus formou sua carne. Seu espírito foi formado milhares de anos. E ela falou, como é que eu cheguei até a minha mamãe? Sim, vamos buscar Isaías 44, verdade? Porque tudo tem uma origem. Vamos ao Velho Pacto, onde Deus nos dá, onde Isaías, o profeta predileto de Paulo, por isso Paulo o mencionava tanto no Evangelho. No capítulo 46. Veja de onde vem, como chegam. Diga a família da fé. Uma vez Isaías teve que falar assim no verso 3. Veja,
Diz: ouvi-me, ó casa de Jacó, e todo o restante da casa de Israel. Aí estamos todos, sim? Diz: os que sois trazidos por mim desde o ventre. Os que sois trazidos por quem? Por Deus. E como Deus traz? Pelo ventre. Os mete no ventre. Aliás, Deus tem umas equações que eu não entendo. Ele pega uma mulher com um homem, se deitam, deita com uma mulher, tem relações e de momento se forma o começo de um embrião, verdade? E então aí vem um anjo muito especial e envia um espírito. Está aí. Da mesma forma que fez com Adão. O que ele fez com Adão? Pois soprou, fez, formou um boneco, porque não havia mulher para formar nenhum homem, então tinha que formar de um boneco. Ele pessoalmente pegou do pó da terra, formou o boneco e disse: bom, vou botar um espírito aí. Que melhor que soprar? Bom, Deus soprou. Aí, todavia, o homem então se levantou. Mas agora não, agora tem homens e mulheres. Eu não tenho mais que estar soprando. Sopros se acabaram. Que muita gente tem soprando por aí, mas não tem que soprar. Então veja o que diz aí, veja o que diz. Ouvi-me, ó casa de Jacó, e todo o restante da casa de Israel, os que sois trazidos pelo homem, por mim desde o ventre, os que sois levados desde a madre. Esses são os predestinados, eleitos, os que são levados. Veja. E quanto está sofrendo, pode estar passando uma situação, mas são levados. E pode se portar mal, mas são trazidos por mim, por ele, não por você, por ele. Que são semente má, são vasos de ira. Muitos são vasos preparados para a destruição, mas os que sois trazidos por mim, olha, veja o que diz aí: os que sois trazidos por mim, desde o ventre, os que sois levados desde a madre, e até a velhice eu mesmo, e até as cãs os suportarei. Eu fiz, eu levarei, eu suportarei e guardarei. Veja que ele sabe que ele vestiu de carne esse teu avô. Olha, esse homem, essa mulher, esses pais, esses governos, essas pessoas, que tem gente que sofreu tanto e Deus disse: olha, a esses eu trouxe e a esses eu suporto. Eu fiz, eu que coloquei esse problema de carne nele, por isso suporto tão mal porque tem passado, mas eu suporto até as cãs. Quem importa você? Por isso é que a família da fé é tremenda, porque a família da fé são espíritos, diga, espíritos. Isso todo mundo crê quando morre alguém, faz uma missa, espírito foi lá para o purgatório. Para que saia daí, são espíritos, o que eles não sabem é a ciência que eu estou falando, como chegam, como Deus os traz. A ignorância, o mundo está na ignorância, você não vê que eles estão órfãos? Um filho órfão não recebe educação, por isso temos que trazê-los a casa para que comam, pôr anel nele, vesti-los, dar-lhes a educação para que saiba e respeite o que é a família da fé. Assim o que te aconteceu é maravilhoso. Chegaste a casa. Isso que aconteceu com o pródigo, chegou a casa. E então, quando o papai o viu, fez uma festa, matou um bezerro grande. Os que já leram a parábola do filho pródigo, porque ele estava comendo bolotas, estava comendo comida de porco. E caiu, se deu conta, diga, se deu conta. Diz, voltou em si. Diz que o pródigo diz: olha, mas rapaz, na casa do meu pai, tão cômodo que ali, tão quentinho, sofá, tinha tudo aí, e aqui eu dormindo com os porcos. E tinha minha comidinha quentinha do dia, agora eu estou comendo bolotas. Parece que ele disse: voltarei, vou voltar para casa. E diz: voltarei, quem sabe mais. Vou dizer a meu papai que me trate como um dos seus empregados. Eu me conformo, não tem que me dar tudo se eu falhei. Olha que bom quando você reconhece que você se portou mal. Eu falhei, fiz mal, vou ainda que é melhor do que isso que eu estou vivendo aqui agora. E o que ele não pensava é que papai estava esperando com festa. Porque os papais são assim, digo, os verdadeiros pais, né?
O pai que ama, pois então estava esperando com uma festa. O problema foi o bandidinho que ficou dentro da casa. O irmão em seguida se aborreceu e disse: olha, o que acontece, pois? Começou a falar com as pessoas de fora, não diante de papai. Primeiro começou a murmurar na casa: ah, rapaz, você sabe quantos anos que eu vivo aqui, que eu não faço nada mal, sempre estou aqui, e meu papai nunca me matou um cabrito para eu gozar-me com meus amigos. Então o que acontece é que quando chegar o bandidinho, fez tudo mal, imagina como é que ele vem, se deitou lá com os porcos. O que trazia era, imagine, assim que teriam que lavá-lo com a mangueira, verdade essa de... Mas veja o problema. O problema era que a ele o receberam com pompa e batendo pratos, e quem estava lá dentro se aborreceu, tinha rancor. E então, sabe o que ele disse? Finalmente chegou a papai e disse: por que você não matou um cabrito para mim, esse homem que desperdiçou todos os bens, a herança que você deu? E eu que estou aqui sem fazer mal, você nunca me deu nada para os meus amigos. Papai disse: olha, mas a verdade é que você não tem comunhão comigo, a verdade é que você não está junto com as minhas atitudes como sou, porque eu não tinha que dar, você pegava e matava e fazia festa. Mas esse é o tipo do religioso. O religioso sempre está, como eu fiz, eu mereço, como eu me portei bem, Deus se porta bem. Mas aqui é diferente com a família da fé. Olha, Deus é obrigado a se portar bem contigo, porque Ele diz: eu fiz, eu levarei, eu fui o problema que eu meti vocês nessa carne. Por isso é que Ele quer comunicar o Evangelho. Você não vê que quando você conhece o Evangelho, Deus diz: agora eu me sinto que me cobri, sabe? Pois foi Ele que fez, foi Ele que te meteu em carne. Esse é o pior estado da criação. Veja que Deus disse que a ninguém conheça segundo a carne, porque isso não serve. Esse é o problema do estado de criação. Por isso é que nós mesmos seremos revestidos. Mas quando chegarmos à plenitude do conhecimento, à estatura, Deus não vai ter alternativa, vai ter que vestir a família da fé. Tem que estar em fé. Se estás em lei, não te penteis que não vai. Não te vista que não vai. Sim, é necessário. Vamos ver aqui agora que já lemos isto, vamos ver em Hebreus. Voltamos a Hebreus, porque Hebreus é o livro dos anjos, livro da família da fé, um dos melhores livros. Hebreus capítulo 12, veja o que diz. No verso 2, voltamos novamente ao verso 2, 12:2. Os que tomam nota, estamos fazendo aqui um repasse do edifício, não um repasse de aulas que temos tido, mas estamos unindo para considerar o que é a verdadeira família da fé. Por isso é que Paulo diz que façamos bem, principalmente aos da família da fé. Você não vê que quando você ajuda os da família da fé, você não perde nada, você está investindo. O que acontece aí? Aconteceu comigo, estou investindo esses anos todos, tudo que chega às minhas mãos, eu passo para a família da fé. Se Paulo diz, principalmente aos da família da fé, porque aí os anjos estão observando, os anjos são os que já partiram deste corpo, são testemunhas, uma nuvem grande. Então quando eles veem que não somos tacanhos e que não estamos amontoando, nos dói as necessidades dos demais, pois então eles são testemunhas, dizem: olha, o que os anjos que servem têm que suprir este homem, que não lhe falte nada, veja, que os mantenha curados, que nunca os filhos lhe falte nada, nada para os filhos, nada para o aluguel. Digo, às vezes isso leva um tempinho, uma disciplina, verdade, mas veja o que diz aqui, falando disso, verso 2, 12:2. Postos os olhos em Jesus, o autor e consumador da fé, o qual pelo gozo posto diante dele, sofreu na cruz. Por que foi um gozo? Porque ele estava resgatando os espíritos que ele mesmo meteu neste inferno de carne. Foi um gozo morrer. Por isso que quando Pedro lhe disse: mestre bom, não vais à cruz, cabeção, saia de mim, Satanás, me resta a família da fé metida em carne. Foi um gozo para ele. Por isso é que ele disse: olha, ninguém me tira a vida, porque eu a ponho.
porque eu sei dos negócios que eu estou fazendo. Eu estou fazendo o melhor negócio do mundo, estou resgatando os espíritos. Estava destruindo o poder da morte. Diz o verso 3: considerai aquele que sofreu tal contradição de pecadores contra si mesmo, para que vosso ânimo não se canse até desmaiar. Porque até mesmo não resististes até o sangue, combatendo contra o pecado, e haveis já esquecido da exortação que como a filha vos dirige, dizendo: filho meu, não menospreze a disciplina do Senhor. Não desmaies quando fores repreendido por ele, porque o Senhor disciplina ao que ama, e açoita todo aquele que recebe por filho. Se suportais a disciplina, Deus vos trata como a filhos, porque que filho é aquele a quem o pai não disciplina? Mas se vos deixa sem disciplina, da qual todos foram feitos participantes, então sois bastardos e não filhos. Por isso é que tu estás num estado de disciplina, tu não és bastardo, tu és um filho de Deus. Olha, aquele que não recebe as instruções deste evangelho que tu pregamos, é bastardo. Digo, por um tempinho você deixa, passa um ano, vai vendo, mas quando já segue rechaçando, é porque não são filhos. Porque tu necessitas dessas instruções que eu estou te falando, tu necessitas. Porque esta é a disciplina. A disciplina não é que vai te bater, disciplina é orientar-te, é dizer-te quem tu és. Como um pai disciplina um filho com um pau na mão? Não, primeiro ele diz: olha meu amor, eu tenho umas metas para você, eu quero isso, vou te ajudar nisso. Então o filho começa a ver as metas. Essa é a disciplina. Disciplina não é bater e gritar com ninguém. O pai que sabe disciplinar não grita com o filho. Fala com ele. Quando eu fui educado com esta palavra de graça, eu nunca bati em meus filhos, nunca bati nos meus filhos, nunca, nem gritei também, sempre disciplinando, ensinando. Porque o pai que grita é porque duvida de sua autoridade. Quando você grita: olha menino, é porque o menino diz: ah, não, eu não vou entrar nessa não, vou me rebelar. Mas quando você diz: vem cá, tu falas com calma. Você está me ouvindo? Sim. Está me ouvindo? Sim. Isso é assim. Uma mãe: eu vou tirar a tua televisão por 2 semanas. E não vai para o cinema no sábado. Não batas, disciplina. Corrige. Isso trabalha, olha, isso funciona. Uma semana sem televisão? Hello. E perderia o sábado para ver um filme que ele vai ver com os amigos, não é? Rapaz. Então, em vez de bater, disciplina. Como é que Deus faz contigo? Deus te priva de coisas, você não sabia? Deus te priva de muitas coisinhas. Diz: olha, essa ovelhinha está muito travessa. E te disciplina. E de momento podemos ver prosperar uns 6 meses antes. Que siga aí. O rapazinho que está por lá, o jovem. Disciplina. Se tu gritar e bater e quando não me chamastes, não culpes. Mas se tu tem tratado bem o rapaz, segue piorando, então Deus tem sua forma de tratar com ele. A única coisa que Deus faz é... o quê? O vínculo perfeito é amor, não é com ódio. Nunca há propósito de aborrecer e destruir. Mas Deus trata com seus filhos. Bom, diz que todos somos participantes. Deus trata com anciões, cabelo branco, cabelo negro, cabelo loiro, cabelo verde, de tudo. Ele trata, mas ele a seus filhos não abandona. Todos, tudo que ele trouxe pelo ventre e pela matriz nunca está abandonado. Deus vai tratar com eles. Quantos se sentiram agora atendidos por papai? Deus, eu nunca penso que Deus nunca me deixou. Eu sempre vi. O que acontece é que tem que entender o Espírito. Então, o idioma de Deus está escrito em 14 livros. Mas se você aprende o idioma, 14 livrinhos, uma novela demora tanto. Olha, às vezes eu vou no avião com uns novelões assim, bem grandes.
Às vezes eu marco com um marcador, olha, quase estou na metade, 3, 4 páginas. Eu nunca li um livro desse tamanho. O Evangelho eu ia demorar lendo. Muitas vezes quando eu leio um capítulo eu me esquecia do primeiro porque eu não me concentrava. De fato eu não leio mais de 3 versos ou 4 que eu não posso. Imagine eu ler um livrão desses grande, enorme. Os 14 livros que eu tenho, olha, os que sabem ler rápido e têm essa habilidade, são talentosos, isso você lê em meia hora essas 14 epístolas. Pois imagine que alguns têm 5 capítulos. Imagine, num abrir e fechar de olho, Filemão é uma página, Tito, outra, mais uma página. Imagine, 2 livrinhos já tem aí. Mas tu lê essas 14 epístolas, essa é a mente de Cristo. Por isso é que Paulo disse, mas nós temos a mente de Cristo. Se tu lê as 14 epístolas, então grava, trata de gravar, aprende. Se você escreve, você aprende. Você tem visto? Quando busquemos a Filemão, busquemos isso. Olha, faça um apontamento, porque isso você tem que ter de lembrança, porque isso você vai metendo aí até que se forma a mente de Cristo. Pode tirar a Bíblia e queimá-la, você tem toda ela aqui. Tem gente que crê que levando-a por todo o aeroporto, isso sim que é bom. Não, isso tem que estar aqui. De fato, isso, sorte boa? Boa sorte? Você pensa que eu ando com a Bíblia debaixo de um braço, debaixo do braço? Isso é uma vergonha, esse livro. Ai, pastor, como é que você falou isso? É que é o mau exemplo dessas pessoas que... Eu vou me confundir com uma pessoa dessas? Eu não, prefiro não ler nada. Imagina, esses evangelistas pidões, eles ficam pedindo pela televisão e se passam criticando e mandando as pessoas para o inferno. Não sabe o que é um filho de Deus? Como é que uma pessoa que seu nome está escrito no livro da vida, que Deus o trouxe no ventre, agora vai se perder? Eles creem que a salvação se perde e que o diabo que vai levar. Como é que cabeça cabe que um pai a seu filho envia aqui na terra e agora o diabo vai levar? Que classe de pai é esse? Isso é um pai irresponsável. Se Deus é assim, então eu não conheço a Deus. O Deus que eu conheço é um Deus responsável. É um Deus que envia seu filho para lá, ele garante. Ainda que se porte mal, corrige, açoita, mas perdido não. Como é que vai se perder? Ele disse, minhas ovelhas, eu as chamo, eu as conheço. E eu as tenho em minha mão e ninguém vai arrebatar. Como é que vai arrebatar de sua mão? Oh, rapaz, que coisa! Bom, por isso é que eu te digo que não é esse sistema corrupto protestante que sempre estão falando do diabo, que você vai se perder no inferno. Você crê que eu creio nisso? Você crê que esses são verdadeiros mestres? Esses são lobos vestidos de ovelhas, que são... O que fazem é tosqueando as ovelhas, depelando essa lã que, durante todas as vezes que em vez de trazê-las para cá, para que eu possa limpá-las, aqui é um salão de beleza onde eu vou pegar. Eu não sei como é que essa gente se atreve a chamar isso de igreja cristã. Igreja cristã, Monte de Sião, Igreja Jerusalém Celestial, Igreja aquela e isso. Tem 20 mil nomes. Ai, não fale de graça, porque graça os assusta. Você não vê que graça é o caráter de Deus? Por isso, por que é que tu crês que esse ministério se chama Crescendo em Graça? Não se chama Cresci em Graça. É crescendo, porque isso, veja, isso vai assim. É um crescimento, isso não termina. Na religião é quadrado, pá e já. Aprendeste as normas e aí ficastes congelado, com a carne amansada, onde não há crescimento, aí não há vida. Aí o que há é apontamento, aí o que há é crítica. É aquele, atropelo, tira-te tu para pôr eu primeiro, lá segundo eu, terceiro eu. Não, a família, uma família não se pode viver assim. E se essa é a família da fé, tem que haver normas familiares. Tu crês nisto? Aqui não, aqui temos um pai que nos disciplina, que nos corrige. Veja que agora mesmo eu estou fazendo o papel dele, no aspecto como é que ele te disciplina, te corrige e te açoita. Como que ele faz? Dando-te informação, primeiro te diz de onde vieste, depois te diz quem és, onde estás e depois te diz para onde vais.
Bom, se Jacó viu num sonho uma escada e viu uns anjos que desciam e subiam, tudo que vem do céu retorna ao céu. Nada fica na metade do caminho. Aqui é a passagem de ida e volta. Não te deixo do céu, não te deixo descer sem voltar. Há países que você não pode ir se não tem ida e volta. Se não tens visto nesse país e compras uma ida, porque disseram que te pagavam lá para voltar, não, não, não. Ou você me consegue ida e volta, ou então você nem sobe no avião. E primeira classe. E bem atendido. E veja, nesta viagem não há o avião aqui, não muda, são OVNIs. Você já ouviu por aí? OVNIs que são andando de um lado para o outro, são anjos que estão andando para lá e para cá. Carros marca triunfo. Paulo disse que ele sempre nos leva em triunfo, pois esta é a marca deste carro, porque, rapaz, diga, a família da fé.